Olá pessoal, estamos começando mais uma aula do curso de Criação de Startups do Núcleo de Empreendedorismo da USP e a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que dialoga com a aula anterior, né? A aula anterior foi sobre ecossistemas e como vocês lembram são 6 elementos, né? Mercado, política pública, financiamento, cultura, suporte e capital humano. E o elemento financiamento eu até falei que eu ia começar a falar mais na outra aula. E essa é a outra aula, que é falar um pouquinho sobre lógica de financiamento. É um tema importante e a importância desse tema tem duas vertentes, né? A primeira é uma vertente mais de consciência sobre o papel do investimento e outra uma vertente mais de técnica, né? Quais são os elementos, o que é importante se atentar. E primeiro sobre consciência, assim, é a questão de você entender o que significa receber o investimento, né? Entender que também é uma dívida, porque há muita vaidade no meio do empreendedorismo, que recebeu um grande aporte de capital, recebeu isso, aquilo. É muito mais importante olhar como é que foi a lógica do investimento do que o fato em si. Tem muita gente bradando que recebeu muito dinheiro, mas às vezes os contratos são ruins, às vezes as lógicas não são tão legais por trás, e transformar isso como métrica de vaidade é perigoso. É mais importante você saber como é que é o modelo de investimento que você está recebendo, quais foram os contratos, porque você ter o receber investimento como um elemento de vaidade te atrapalha muito na hora de decidir. Coloca um elemento de vaidade no meio e é uma decisão muito, muito delicada porque envolve diversos fatores, é perigoso. Alguns fatores que envolvem, que são arriscados. O primeiro deles é a questão de participação no board, né? Possivelmente o investidor vai querer uma participação no conselho e é um voto de opinião, né? Às vezes é um conselho consultivo, mas às vezes é um conselho no qual ele pode deliberar decisões. E quando o conselho começa a deliberar decisões, você vai perdendo o controle da sua empresa. E você tem que entender se isso é uma lógica que você quer, se não é, como é que vai ser. Então, esses modelos são bem perigosos. Então, esse é um grande perigo que acontece. Outros perigos que acontecem, por exemplo, está ligado à questão da lógica do contrato. Por exemplo, muito investimento que ocorre num contrato de opção de compra. Então, a empresa fala que vai investir em você, seja uma aceleradora, seja um fundo de investimento, vou investir em você numa opção de compra de 10% por 150 mil. Só que esses 150 mil, por ser uma opção de compra futura, você não vai receber esses 150 mil. Você vai estar numa lógica de investimento que daqui a um período N, que o fundo ou a aceleradora vai configurar com você, ela pode comprar esses 10%, ela pode exercer essa opção de compra de 10% a 150 mil. Tem aceleradoras, investidores que fazem isso, e aí você não recebe nenhum dinheiro e fica numa lógica de participação bem perigosa. É muito importante se atentar a essas coisas e entender que você ceder 10% no começo, lá na frente, quando você vai receber uma rodada maior, a pessoa que está, o fundo grande que está querendo investir mais em você, vai falar, cara, não dá, você já está muito diluído, você já está com a participação muito, muito, muito distribuída. E eu não vou aceitar esse percentual que você está podendo me vender hoje. Então tem que fazer recálculo, tem que fazer um monte de coisa e é bem problemático. Então, entender essa lógica de como está sendo o contrato é muito importante para que ninguém saia prejudicado, né? O investimento é importante, mas todo mundo tem que sair feliz ou pelo menos não reclamando. Alguns outros elementos não daria tempo para falar, mas a gente recomenda um canal que se chama 140 MBA. MBA, 140 MBA, é um canal do Marco Gomes e nele ele fala sobre diversos detalhes sobre investimento. Por exemplo, drag along, tag along, efeitos de multiplicadores no seu investimento. Então, é quando eles falam que o cara vendeu a empresa, mas não ficou com nada. Tem jeito de você vender a empresa por muito dinheiro e acabar não ganhando nem um centavo no final. Dependendo do seu contrato de investimento, com alguns multiplicadores, o outro lado da mesa pode acabar ficando com todo o dinheiro e você nem perceber. Então, esses detalhes mais minúcias assim, é importante que vocês saibam e a gente recomenda esse canal. E aí,
saindo um pouco dessa questão de uma consciência maior sobre como tomar uma decisão sobre a lógica de investimento, entram umas questões mais específicas de, tá, mas e quando eu vou fechar um contrato? Para onde que eu tenho que olhar? O que que eu tenho que olhar? Algumas métricas que são importantes que geralmente um investidor olharia para você. Churn rate, que é a taxa, a gente já fala isso um pouco nas aulas de produto, mas churn rate é a taxa que você perde um pouco o usuário, né? A taxa que o usuário está saindo da sua plataforma e indo para outra. Então mostra um pouco de como que você está segurando o usuário na sua plataforma. Burn rate, que significa o quanto que você queima o seu caixa por mês. Então o investidor vai colocar 100 mil na sua empresa e ele sabe que seu burn rate é 10 mil por mês, ele sabe que esse investimento vai durar 10 meses. Então você tem que ter um plano para ele que em 6 meses você vai fazer ouro com isso. Então ter um burn rate baixo é sempre fundamental. Então outras coisas que eu já falei em outras aulas, por exemplo, custo de aquisição de usuário, o tempo de vida de um cliente na sua plataforma, lifetime value, tudo isso conta um pouco, são números que o investidor olha. Sua taxa de crescimento, claro, mas o elemento principal que geralmente o investidor olha, muita gente acha que é a previsão de receita, né? Ah, mas eu tenho a previsão de ficar rico, de ser o próximo Facebook daqui 6 meses. Todo investidor sabe que isso é balela, todo investidor sabe que isso é hipótese. O mais importante, pelo menos é o que a gente fala para os nossos alunos, é você mostrar para o investidor a sua consciência sobre como você vai gastar o dinheiro dele. Então, um plano de gastos, um plano de onde você vai investir, como que isso vai gerar retorno em termos de crescimento, de aquisição de usuários. Então, o quão consciente você está quanto aos seus gastos e o quão inteligente você é no gasto desse dinheiro do investidor. A gente fala que o melhor modelo é quando o empreendedor chega para o investidor e fala, cara, eu já estou crescendo sem o seu dinheiro, mas com o seu dinheiro eu quero crescer mais rápido. Esse é geralmente um cenário ideal, quando a pessoa já tem tudo muito consciente e o dinheiro é só para acelerar esse processo. Então, é interessante saber. Entender que, como eu falei na aula passada, investimento é uma escadinha, né? São etapas seriais aí, então você começa talvez num seed ou num zero stage fund, mas geralmente é um seed, um primeiro investimento anjo, que é coisa de 30 mil, e aí o seed vai até uns 300 mil, 500 mil, são a primeira rodada, e aí depois começa a crescer, né? Que aí você começa, esse primeiro dinheiro geralmente é para validar, esses 50 mil é para validar, para começar a fazer alguns testes, aí depois um seed é para você começar a crescer, começar a estruturar a sua operação, fazer as primeiras vendas, as primeiras aquisições. E aí depois começa a entrar as séries, né? Series A, Series B, Series C, Série A, Série B, Série C, que aí já é na casa de $1 milhão para cima. Assim. Então 3 milhões, 5 milhões, e aí isso começa a crescer, né? Na China, se você olha algumas rodadas de investimento, eles estão bem avançados lá. Você está nas séries F, séries G, que são séries de 500 milhões, é um dinheiro meio maluco, assim. Mas então é meio que uma escadinha. E cada passo dessa escada está relacionado a uma fase do desenvolvimento da startup. Então, como eu falei, no começo é para validar, depois é para crescer em vendas, depois é para você começar a escalar o seu produto, depois é para você internacionalizar. Então, tem todo um processo aí de evolução e que é importante saber. Entender o papel dos anjos e das aceleradoras, né? O anjo é aquele que dá o primeiro investimento e ele tem um papel de anjo mesmo, então é o smart money que a gente fala, que é entrar com suporte, entrar com contatos, entrar com mentoria. O anjo ele entra quase que como um sócio ajudando e fazendo uma aposta muito mais alta do que outros investidores. A aceleradora, geralmente ela vem para te dar um suporte em vendas e distribuição e crescimento, né? Então, ela te ajuda a alavancar, mas tem que ficar atento aos contratos das aceleradoras. Existem aceleradoras que têm contratos de opção de compra que são delicados para o investidor. Você tem que ficar bem atento aos contratos. E aqui no Neo, as nossas startups, a gente olha muito contrato por contrato, a gente tem assessoria, a gente tem investidor por trás, que é muito, muito chato com isso, porque os fundos de investimento, por exemplo, que são diretamente ligados a gente,
eles não querem pegar empresas que estão altamente diluídas, né? Então tem que tomar muito cuidado com o nível de diluição nesses primeiros investimentos, assim. E aí a pergunta final é sempre, tá, mas e aí, depois de todos esses investimentos, como é que as pessoas ganham um retorno? E esse retorno ele acontece em momentos de venda da empresa ou em momentos de IPO, que é, por exemplo, abertura de capital, né? Então você vende sua empresa por pequenas moedinhas, por pequenos papéis, e isso levanta um grande dinheiro e quem tinha esses papéis, que são os investidores e todo mundo, recebe seu retorno, recebe uma boladinha final. Então, essa lógica de investimento é importante saber e, mais importante, entender as questões de contrato. Ficar muito atento aos contratos, muito atento aos momentos de receber o investimento. Então, tudo isso que a gente falou dos multiplicadores, essas questões de drag along e tag along que vocês podem ver em outros lugares, da sua diluição, tudo isso é muito mais importante do que o oba-oba de se levantar dinheiro. Levantar dinheiro é uma coisa muito importante, mas que tem que ser feito com muita consciência. A gente espera que essa aula tenha ajudado e que vocês levantem a grana de vocês de uma maneira bem consciente e inteligente. Obrigado, gente.